problema. É elevado a seno de x. Tá? Exatamente, é a única solução desse problema. Mas não tem outra. Diga. Por que a x não pode ser menor que 2 além Porque eu quero a solução, já tinha pagado, que no ponto zero é quanto? 4. Daí, a sua solução definida no intervalo I, esse intervalo I maximal tem que conter o zero. Aí, o domínio dessa função aqui, se você olhar para a expressão, essa expressão está definida em todo x diferente desse valor aqui. Então, ela tem, eu posso pensar, portanto, na minha solução maximal, como definida nesse intervalo aqui. Por quê? Porque ele é que contém o zero. O outro intervalo não contém o zero. E as soluções apresentadas são soluções definidas em intervalos. Tá certo? A outra solução é uma solução que, num certo ponto, é o outro valor. Porque está no outro intervalo, que é o intervalo menos infinito até esse aqui. As soluções, à luz do teorema de existência e unicidade, são sempre dadas aonde? Em intervalos. Não sai do intervalo. Respondido? É porque tem que ter o zero. Aí tem que ser esse intervalo aqui. As soluções têm que ter intervalos. São dadas em intervalos. Mas precisa ser um intervalo que contenha quem? O zero. Então tem que ser esse aqui. Se fosse o domínio todo, já não tinha zero também. Mas as soluções são soluções maximais definidas em intervalos. Os domínios são intervalos. Toda a técnica de solução, as soluções... Lembre, toda hora que eu fui no procedimento de resolução, eu usei o quê? Eu usei que eu estava em intervalo, porque eu usei o fato, tá certo? Eu usei o teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário, eu preciso que seja o quê? Um intervalo. Se a função está definida no intervalo e ela é diferente de zero em todos os pontos desse intervalo, ou ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa. E eu preciso estar em intervalos. O teorema de existência e unicidade diz respeito a quê? A intervalos. Esse é só um detalhe técnico para você conseguir fazer as contas. E aí as suas soluções ficam definidas aonde? Em intervalos. O ferramental de cálculo para resolução usa o fato de que as soluções estão definidas em intervalos. O teorema de existência e unicidade diz respeito a quê? A intervalos. Tá? Entendido? Então, eu estou atrás de soluções maximais. Soluções definidas no intervalo máximo, no intervalo de maior extensão. Tá? Só interessa intervalo. Vamos. Seguinte. Agora vamos às equações diferenciais de ordem 2. Qual é a forma geral de uma equação diferencial de ordem 2? Bem, com isso aqui, eu concluo o estudo das equações diferenciais de ordem 1. Esse estudo introdutório. E agora vamos às equações diferenciais de ordem 2. Qual é o formato de uma equação diferencial de ordem 2? Formato geral. F2' de x igual a f grande de x, f de x, f' de x, onde a f grande é uma função de 3 variáveis. Tá certo? É uma função de 3 variáveis.
E para você entender o teorema de resistência e unicidade, para equações diferenciais de ordem 2, você precisa estender os conceitos de funções de 2 variáveis para funções de 3 variáveis que eu abordei no estudo, na apresentação do teorema de resistência e unicidade de equação diferencial de ordem 1, que tem o seu formato geral, dizendo que toda equação de diferencial de ordem 1 ela é definida por uma função de 2 variáveis. Aqui a função é de 3 variáveis. E qual era o conceito lá? Era o conceito de bola, primeiro, conceito de bola aberta, né? Então, dados. Se você pega um ponto ABC no R3 e R positivo, você tem a bola aberta de raio R e centro ABC. Quem é isso? É o conjunto formado por cada ponto x, y, z do R3, que está a uma distância menor do que R de AB, do ponto de coordenadas A, B e C. E a distância de... Silêncio aí, pessoal. A distância entre 2 pontos do R3, cujas coordenadas são x, y, z e ABC, respectivamente, isso aqui é raiz quadrada de quem? Da geometria analítica você já sabe. X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, mais Z menos C ao quadrado. E você quer que essa distância seja menor do que R para estar dentro dessa bola aberta. O ponto x, y, z está dentro dessa bola aberta. Então, essa é a definição da bola aberta de centro ABC e raio R positivo. É o conjunto formado por cada ponto do R3 que está a uma distância do ponto ABC, de coordenadas ABC menor do que R. Bola fechada, você bota menor que ou igual. Menor que ou igual. Então, tendo esse conceito de bola aberta, tá? Se você tem ômega, tá aqui, ó. Você tem o x, y, z, ó. X, y, z. Tá? Por que eu desenho dessa forma? Sim, para que o meu sistema de coordenadas esteja orientado pela regra da mão direita, coisa que você já sabe lá da física. Bem, então, quando você tem um ponto aqui, quem é a bola aberta? Bola aberta, né? Na realidade, é uma esfera aberta, né? Bola aberta. Quer dizer, na realidade, bola aberta no R2 é o disco aberto, né? Aqui é uma bola mesmo, bola aberta, tá? Eu chamo tudo de bola. Então, você tem raio R, então você tem aqui, ó. O pessoal estranha, porque eu chamo de bola aberta e eu estou lá no R2. No R2 não tem bola, mas eu chamo de bola aberta. Qual o problema? Então você tem o que é a bola aberta? É a esfera, né, aqui, é a esfera centrada nesse ponto sem a sua casca. Sem o seu bordo, tá? Tira o bordo daqui. E quando você tem um ponto ômega, o conjunto ômega contido em R3, e tem um ponto P do R3, você diz que P é a mesma coisa. Você diz que P é interior a ômega quando P é centro de uma bola aberta de raio R positivo, toda contida em ômega. Ele está no interior mesmo de ômega. Então, um ponto P é dito interior a ômega, é a extensão lá do R2. Um ponto P é interior a ômega quando ele é centro de uma bola aberta de raio positivo, toda contida em ômega. E ômega é dito aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores. Então, o que é um conjunto aberto? Por exemplo, um paralelepípedo, que é o produto cartesiano de 3 intervalos, menos o seu bordo, menos a sua superfície. A própria bola aberta é um conjunto aberto. O R3, se eu do R3 tirar um ponto,
Ou seja, o R3 menos um ponto é um conjunto aberto. O R3 menos uma reta é um conjunto aberto. O R3 menos um plano é um conjunto aberto. O R3 menos a esfera fechada é um conjunto aberto. Então você tem um conjunto aberto e evidente você tem o conceito de continuidade de uma função de 3 variáveis, porque você tem um conceito de tender. Se você tem distância, você tem o conceito de que é um ponto tender para outro ponto, tá? Sim, vamos falar dessa maneira. Do que é x, y, z tender para o ponto ABC. E aí você tem conceito de continuidade. Aquele conceito de continuidade no R2, você estende para continuidade no R3. E, portanto, você tem o conceito de uma função ser contínua num conjunto que é aberto. E tem também a extensão das derivadas parciais. Vejamos. Você tem essa função aqui, f de x, y, z, igual a x2 menos 4x y3 mais 5 y2 z3. Derivada parcial em relação a x. Como é que você consegue essa derivada? Como é? Tratando yz como constantes. Se você assume yz como constantes, como é que fica a derivada em relação a x dessa expressão? Como é que fica? 3x2 aqui, menos 4y3, aqui, 0. Certo? Não depende de x, então isso aqui, y e z são constantes, dá 0. Derivada parcial de f em relação a y, quanto é? Quanto é? 0. Muito bem, menos 12 o quê? XY2, muito bem. E aqui? 10. YZ3. Derivada parcial de f em relação a z. Que é? Fica só o quê? 15. Y2. Z2. Não é não? 15, Y2, Z2. Aqui, ó. G de x, Y, Z igual a raiz quadrada de 1 mais Z2. Exemplo. Quem é a derivada parcial de G em relação a x no ponto x, Y, Z? Quanto é? 0. Derivada parcial de G em relação a y no ponto x, Y, Z? 0. Derivada de g em relação à terceira coordenada no ponto x, y, z. Quanto é? Quanto é? Da z sobre raiz de 1 mais z2. Concorda comigo? Né? Você fica 1 sobre 2, raiz de 1 mais z2 vezes 2z. Então dá isso. Veja que todas essas funções são contínuas, não são? Todas são contínuas. O que é que acontece com isso aqui? Quando x, y e z tendem para ABC. Isso aqui tende para menos 12. AB2 mais 10, B3. Então, são funções contínuas. Tá certo? Diante disso, diante desse entendimento, então eu vou conseguir enunciar o teorema, demonstrar não, enunciar sim, o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. Não, isso aqui não vai por isso. Eu não lembro ainda de cabeça, mas depois da gente vai ver a ordem 3 ou... Não, você vai ver sequências e séries. E depois métodos numéricos para a resolução de integrais definidas. Aí depois é as férias. Aí depois é as férias. Depois as férias. Para ajudar a cabeça. Tá? Aí você, depois das férias, cálculo 3.
Geralmente é o senhor que dá cálculo 2, né? Quem é que dá cálculo 3, geralmente? Depende. Tá? Tá bom? Então, continuemos. Entenda, agora você precisa entender teorema de existência e unicidade. Vamos lá. Teorema. Só enunciar e usar, tá? Sejam ômega contida em R3, um aberto, tá? Não vazio. F de ômega em R, uma função contínua com derivada parcial de f em relação a y, ou seja, derivada parcial de f em relação à segunda coordenada, e derivada parcial de f em relação à terceira coordenada, ambas contínuas em ômega, e a equação diferencial f duas linhas de x igual a f de x, f de x, f de x. Equação diferencial de ordem 2, tá? Definida pela f, com domínio ômega. O domínio da equação diferencial é o domínio da função f grande que a define. São verdadeiras as dado 3 pontos, A, B e C, pertencentes a R3, tá? Dado ABC pertencente a R3, são verdadeiras, pegar assim, dados x0, y0, z0, né? x0, y0, z0 em R3 são verdadeiras as seguintes afirmações. As seguintes afirmações. Primeira afirmação. Dado um ponto x é pertencente a R3, não, desculpe. Dado um ponto x é y0 pertencente a ômega, tá? A ômega. Em ômega. São verdadeiras a seguinte afirmação. As seguintes afirmações. Primeira, existe um intervalo aberto e contendo x0, existe um intervalo aberto e contendo x0, e uma solução φ de I em R da equação diferencial tal que φ de x0 é y0 e φ' de x0 é igual a z0. Existe um intervalo I e com domínio I existe uma solução da equação, na verdade aqui existem, né? Existe um intervalo aberto I e uma solução φ de R da equação diferencial satisfazendo essa condição. φ de x0 é y0 e φ de x0 é z0. Além disso, se psi de I em R é solução da mesma equação diferencial
satisfazendo essas mesmas condições com psi de x0 igual a y0 e psi' de x0 igual a z0, então psi de x tem que ser igual a φ de x para todo x pertencente a i. O que é que está dizendo? Está dizendo que, dado x0, y0, z0, existe um intervalo i contendo x0, intervalo i aberto, e uma única solução da equação diferencial, que no ponto x0 o seu valor é y0 e a sua derivada em x0 é igual a z0.